Por que as máquinas de escrever estalam? A explicação é simples. O estalar condiz mais com a mecanização do que o deslizar. As máquinas são gagas, mesmo quando parecem estar deslizando. É o que se percebe, por exemplo, nos carros ou nos projetores de filmes quando estão funcionando mal. Mas a explicação não é suficiente, pois o que está por trás da pergunta é o seguinte: por que as máquinas gaguejam? E a resposta é: porque tudo no mundo e o mundo como todo gagueja. Mas isso só se percebe quando se observa bem de perto. É bem verdade que Demócrito já o suspeitara. No entanto, somente Planck pôde prová-lo. Tudo é quantizável. Então, neste vídeo, eu vou voltar às discussões do livro Mundo Codificado, com um debate agora sobre o texto Por que as máquinas de escrever estalam, que é uma continuação do texto anterior, e vocês vão perceber que, em certa medida, ele segue com reflexões parecidas. Né? Nesse texto, o Flusser vai falar sobre esse pensamento que reduz tudo ao ponto, um pensamento que é da ciência e que possibilitou o avanço da tecnologia até a construção de aparatos tecnológicos como a máquina fotográfica, o computador, que é a lógica do ponto, é a lógica do bit, é a lógica do átomo que possibilita esse domínio do ser humano à natureza de uma forma ainda mais intensa. E aqui o Flusser vai fazer um contraponto, né, falando que antes, com a perspectiva mais lógica, estruturada alfabeticamente, o ser humano também conseguia compreender o mundo, mas esse mundo ele se moldava à linguagem. Não que hoje ainda não haja essa perspectiva de entender o mundo a partir da linguagem, mas houve uma predominância da perspectiva da redução ao ponto pela ciência, que se faz muito presente na nossa contemporaneidade. A gente vive hoje a era dos dados, então é evidente que tudo é reduzido ao quantizável. Né? A nossa subjetividade é reduzida ao quantizável. Né? Você, enquanto um usuário de uma plataforma, você é um número que tem um aglomerado de números que são suas informações, o que você acessou, o que você escutou, como você reagiu em uma determinada plataforma, como você moveu o mouse. Tudo isso é reduzido ao cálculo, tudo isso é reduzido a uma informação que é computada. Então há uma tendência à redução, inclusive, da nossa subjetividade a essa perspectiva do ponto. E isso é um problema. Planifica a nossa subjetividade, reduz a profundidade do ser humano, né? Isso aqui é um debate que o Flusser não traz, há outros autores que vão fazer esse debate, mas eu quis trazer porque se conecta muito. Mas o que o Flusser quer falar com respeito à questão do quantizável é o quanto essa perspectiva de pensar o mundo a partir das suas pequenas partículas possibilitou a gente projetar, porque ele vai diferenciar o calcular do escrever. O calcular, ele é pontual, ele traz da ideia do cálculo mesmo, do cálculo de pedrinhas. Ele é pontual, você vai modificando, pontuando, né? Colocando a pedrinha aqui, acolá. Diferente do escrever, que pensa uma estrutura linear. E ele vai dizer que o calcular possibilita a projeção, né? E ele vai falar da criatividade, que é a matemática também. E o ponto que ele quer chegar é nas ferramentas contemporâneas, né, como a fotografia, o computador, que a partir do cálculo possibilitou a gente projetar outros mundos. E aí vou trazer até uma citação que aqui se conecta muito bem com o texto anterior. Ele vai falar: pode-se ver nas telas dos computadores sua potência criativa. Pode-se ouvi-la em forma de música sintetizada. E futuramente talvez se possa, nos hologramas, tocá-la com as mãos. O que é fascinante no cálculo não é o fato de que ele constrói o mundo, o que a escrita também pode fazer, mas sua capacidade de projetar, a partir de si mesmo, mundos perceptíveis aos sentidos. Então ele vai falar dessa potência que é e que está na redução das coisas ao pequeno ponto, né? Nesse desenvolvimento tecnológico que vai atualizar outras realidades, que foi a discussão que eu trouxe no vídeo passado. O real, né? E ele inclusive avança na perspectiva que esse mundo projetado ele é realmente até na perspectiva do orgânico do ser humano, né?
tendo em vista o sistema nervoso central e como ele compreende e acessa o mundo, que também vai acessar a partir dessa redução das coisas ao cálculo, tendo em vista o sistema cerebral, né, dos nossos nervos, enfim. E o Flusser, ele finaliza mais ou menos com essa reflexão sobre a potência do calcular e dessa redução, tendo em vista essas possibilidades que essas novas ferramentas nos trazem, né? Em outros textos ele vai problematizar isso, vai falar da tecnoimaginação, vai falar do quanto isso pode reduzir a nossa capacidade de simbolizar, entre outras coisas, mas aqui ele está fazendo um diagnóstico ao perceber o seu momento. E hoje isso ainda, isso não só ainda é real, como está cada vez mais evidente, né? Tudo está se reduzindo ao ponto. Só que a gente tem que ter cuidado com relação à nossa subjetividade também. Que no fim, o capitalismo de plataforma só quer que a gente se comporte de determinada maneira, consuma e seja um ponto. Enfim, eu finalizo o texto de hoje e até a próxima.